Olá, professores de língua portuguesa. Meu nome é Alessandra, eu sou coordenadora de língua portuguesa do Núcleo Pedagógico. Estou aqui para conversar com vocês sobre a avaliação da aprendizagem em processo, nesse período de planejamento. Bem, a avaliação da aprendizagem em processo, ela está na 8ª edição. Então, ela não tem muita novidade para a gente. Isso hoje nós vamos nos ater mais à produção textual com um foco no 9º ano e em algumas questões. Bom, o objetivo da avaliação da aprendizagem em processo, na verdade, ela tem como objetivos subsidiar atividades de planejamento escolar, né? Apoiar as ações de acompanhamento dos gestores, o professor coordenador dentro da escola, ele que articula, ele tem como apoio a avaliação da aprendizagem em processo. Ela tem como caráter, um dos maior caráter, o diagnóstico. Por quê? Quando a gente pensa em avaliação, exatamente, não podemos pensar na avaliação como um fim. Ela é, de fato, o diagnóstico do qual nós partimos para planejar nossas aulas, para planejar as nossas ações, para que o aluno aprenda. E também a avaliação da aprendizagem do processo apoia as ações do núcleo, porque nós temos uma visão geral de como está o aprendizado do aluno, quando nós vemos, por exemplo, os resultados dessa avaliação nas escolas. E esse ano o nosso foco é bem um trabalho junto nas escolas. Nós estaremos com o professor na sala de aula, nós estaremos nas escolas apoiando as ações de ensino e aprendizagem na escola. Bom, a estrutura da avaliação da aprendizagem, aqui o meu foco vai ser língua portuguesa, está dessa forma. São 10 questões objetivas. Da produção textual do 6º ano, nós temos um conto, que já em outros anos tivemos esse mesmo gênero textual. O 7º ano, relato de experiência. No 8º, notícia. No texto de opinião. Isso no ensino fundamental. No ensino médio, nós temos 10 questões objetivas em cada uma das provas. De primeira a 3ª série do ensino médio. E a produção textual é um artigo de opinião para as 3 séries do ensino médio. Bom, junto dessa prova, vai para as escolas o material comentários e recomendações pedagógicas. Ele é muito importante. O que é esse material, comentários e recomendações pedagógicas? É a prova respondida para o professor, mas é só isso? Não. Essa prova, esse material, comentários e recomendações pedagógicas, ele é norteador. Ele precisa ser trabalhado antes, durante e o depois. Ele norteia o trabalho antes. Por quê? Porque nele está a aplicação das produções textuais, a aplicação da prova em si. Além disso, nós temos as orientações necessárias para a intervenção após a aplicação. Cada uma das questões traz traz uma habilidade que é aferida, e se o aluno não conseguiu acertar a questão, mostrou que não desenvolveu aquela habilidade, há lá a sugestão no material comentários e recomendações pedagógicas de como o professor pode trabalhar aquela habilidade com o aluno em classe. Bom, por favor, pode mudar. Essa prova, ela traz uma matriz de referência. O que é essa matriz de referência? A matriz de referência, ela comporta as habilidades que serão aferidas na prova. E de onde saem essas habilidades? Elas são pautadas do currículo, né? No caso aqui é o currículo de língua portuguesa,
para a prova de língua portuguesa, currículo do Estado de São Paulo. Além disso, a gente pode mostrar ali no PowerPoint a matriz do SARESP, que é a nossa conhecida aqui nas escolas, essa matriz do SARESP, por favor, aqui. E a matriz da Prova Brasil e a do Enem. Então, as habilidades, essa matriz de referência, ela foi constituída tendo como fonte esses documentos. Bem, eu peço para a gente entrar nessa matriz de referência, para a gente conhecer. Bom, por favor, pode baixar. Esse é material Comentários e Recomendações Pedagógicas, ou seja, que chega para o professor, para orientar o professor. Esse aqui é da prova do 6º ano. Pode descer, por favor, o eixo 1. Pode ir para o eixo 1. A gente está aqui no eixo 3. Bem, para entender essa matriz de referência, é importante observar que ela tem 31 habilidades. Mas, se você for ver como estão distribuídas essas 31 habilidades, elas estão distribuídas em 7 eixos. Nessa matriz, o que significam esses eixos? São os agrupamentos dados a ela. Por exemplo, o primeiro eixo é o agrupamento das habilidades referentes aos procedimentos básicos de leitura. Então, olha a leitura aí presente. Aqui, cada habilidade, ela vai focalizar um procedimento básico de leitura. E se nós formos observar, olha, 6º, 7º, 8º, 9º, 1ª, 2ª, 3ª série do ensino médio, esse X significa que ela pode ser aferida em todas essas séries. Mas não significa que nesta avaliação da aprendizagem do processo, ela está presente em questões de todas as séries. Tá? A gente vai perceber isso com uma das habilidades. Bom, o segundo eixo, implicação do suporte, gênero, enunciado. O que é isso? Exatamente, volto aí ao momento da leitura, que é o contexto de produção de quando você lê um texto. Quem escreve esse texto? Que autor é esse? Para quem ele escreve? E interfere na leitura esse suporte? Então, esse agrupamento é do contexto de produção. O terceiro eixo, relação entre os textos do mesmo gênero e gêneros diferentes. Olha a importância disso. Hoje, o ensino da língua portuguesa, ele é pautado exatamente nesse estudo dos gêneros textuais. Por quê? Os gêneros textuais são formas previamente combinadas de comunicação. Quando eu tenho uma receita, uma notícia, um atestado, ou seja, eu tenho formas diferentes previamente combinadas de escrita, em que no momento em que eu estou diante de um gênero e conheço, eu sei como lê-lo, eu sei como entrar naquela leitura. Então, esse grupo trata desses gêneros, do conhecimento desses gêneros. Coesão e coerência no processamento do texto. São habilidades que falam exatamente do tecer do texto. Então, o texto é tecido por palavras, e quando você tem aí palavras que relacionam as partes, como por exemplo, pois, mas, e vê a importância daquilo para o sentido do texto, você está lidando com elementos coesivos. Quando você está encontrando o tema, está tratando de coerência. Então, a coesão e a coerência são relativos à tessitura desse texto. Bom, outro grupo é recursos expressivos e efeitos de sentido. Quando num texto eu percebo que uma figura de linguagem, ela ajuda a construir, ela dá um efeito de sentido para o texto. Então, isso é importante que eu conheça a figura de linguagem, uma pontuação. Estamos tratando de habilidades que tratam do efeito de sentido. Então, por isso o grupo. Variação linguística.
A variação linguística é algo importante a ser aferido, porque hoje o ensino ele não é pautado mais na regra, no ensino de regras, de gramática. Nós não ensinamos o aluno só a falar corretamente, a escrever corretamente. O aluno precisa saber que ele precisa ser um camaleão linguístico, ou seja, mudar a sua fala, variar a sua linguagem de acordo com o lugar em que ele está, né? E ao mesmo tempo ele respeitar o outro na sua variedade linguística. E o último aqui eixo é dos recursos da linguagem literária. Isso quando a gente está falando do texto literário em si, o estudo da linguagem, o estudo do efeito daquela linguagem literária é aferido aqui nessa habilidade. Por favor, pode fechar aqui pra gente. Antes de fechar, por favor, nós temos a grande matriz que mostra as habilidades que serão aferidas, que podem ser aferidas em todas as questões. Aqui a gente está tratando do 6º ano do ensino fundamental ao 9º, primeira, segunda, terceira série do ensino médio. Mas cada prova ela tem ali a seleção de 10 habilidades dessa matriz. Então, você percebe que aqui no 6º ano, que é o nosso foco, vem a habilidade, né? A habilidade 12, das 31 é a 12, e o eixo 2. Olhar para esse eixo, né? Então, por favor, pode fechar ali. Pode passar. Então, vamos agora para a produção textual. A produção textual, do 6º ao 9º ano, nós temos sequências de atividades que precisam ser trabalhadas com o professor. Então, o professor aplica, pode no mínimo em 2 aulas, podem ser 2, 3 aulas. O importante é que o aluno se aproprie das características do gênio, do que propicia aquela sequência didática e do conteúdo, que ele adquira o conteúdo para escrever, porque a produção textual do aluno vai ser um ponto de partida para o trabalho com a leitura, a escrita desse aluno. Bom, do 6º ao 9º ano, então, é a sequência de atividades, e primeira, segunda, terceira série. E aí você se pergunta, a gente não deve ler os textos do ensino médio? Não, nós solicitamos que o professor faça a leitura junto com o aluno desses textos do ensino médio, porque é necessário que haja a compreensão do texto para que ele se alimente desse texto. O aluno não vai escrever do nada, então é necessário que ele compreenda, se alimente desses conteúdos dos textos para que ele possa escrever. Bom, mais de perto aqui, o 6º ano é o conto. O que está se pedindo? A reescrita do conto O Ciúme e Eu, de Lígia Gojunga. No 7º ano, nós temos o relato de experiência. Aí, o aluno vai ler um texto que fala sobre um sujeito teimoso, é um texto muito gostoso, e vai escrever ao final da sequência um texto que fala sobre uma pessoa, um relato, né, que fala sobre uma pessoa teimosa. Bom, no 8º ano é notícia. Esse aluno ele vai se alimentar do texto que fala sobre como óculos, pulseiras, sapatos inteligentes. Que são esses objetos inteligentes? E vai falar, depois vai construir uma notícia ao final da sequência que fale sobre o lançamento de óculos, pulseiras e sapatos inteligentes. No 9º ano, nós temos o texto de opinião. Aí você tem a leitura de textos e para que o aluno se alimente daquele conteúdo, para que ele fale sobre alimentação saudável na adolescência. Eu não vou detalhar agora, eu vou focar melhor essa produção textual do 9º ano, quando terminarmos de apresentar as produções da primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Bom, a primeira série é a leitura de textos que vão culminar na escrita de um texto que seja sobre o tema usos e abusos da internet.
na segunda série do ensino médio, o aluno vai ler textos motivadores para que escreva sobre a evolução dos organismos transgênicos, OGM, organismos geneticamente modificados e seus reflexos no mundo contemporâneo. E terceira série do ensino médio vai escrever sobre a violência doméstica. Tá? A gente vai aqui, qual que é a intenção de eu mostrar a produção textual do 9º ano? Aí vocês perguntam, mas como é que é para desenvolver, como é que eu desenvolvo essa sequência de atividade? Eu posso mudar os textos? Vamos olhar para a produção do 9º. Aqui é o material comentário, o material do professor que orienta. E ele diz o seguinte, pode levantar um pouquinho, por favor? Isso eu tenho aqui a ajuda da PCNP Ângela, da Ruth e do Nicolas. Bom, a orientação aqui é isso mesmo, ler textos. Aqui o primeiro texto, é possível fazer refrigerante em casa? O segundo é tomar refrigerante é tão perigoso quanto fumar. E ele vai escrever sobre alimentação saudável na adolescência. Eu peço que você aponte, Ângela, por favor, isso aqui. O que você recomenda? A ideia é que o aluno elabore um texto no qual possa discorrer sobre questões referentes a práticas saudáveis relacionadas à alimentação. Essa é a orientação que você vai encontrar neste material do professor, no comentários e recomendações pedagógicas. Primeira etapa, o que ele solicita? Vem uma imagem que pode ser lida junto com o aluno, embaixo dela vem um texto. Esse texto diz que é possível fazer refrigerante em casa e ele pode ser considerado um texto informativo ou um texto de divulgação científica. Existem perguntas para analisar esse gênero, pessoal. Então, olha a intenção. Análise do gênero, que levam o material, ele explica isso, o material do professor ele explica isso, o professor a mostrar para o aluno que há gêneros que podem ser classificados, há textos que podem ser classificados em 2 gêneros. A outra coisa importante é que dentro desse texto que explica que é possível fazer refrigerante em casa, vem a receita de como se faz refrigerante, ou seja, um outro, pode baixar um pouquinho, Ângela? É um outro gênero que vem dentro. Aí você tem as perguntas embaixo, são todas focalizadas no gênero. Pode baixar, por favor? A segunda fase, você também tem um texto que fala sobre tomar refrigerante é tão perigoso quanto fumar. Esse texto, as questões dele são mais focalizadas para o tema, ou seja, para o que é dito, para o assunto, para que o aluno se alimente para escrever sobre, né? Na sequência, olha a sequência de atividades, depois as perguntas, pode baixar. Vem aqui, pode subir um pouquinho. Aqui é o momento de uma roda de conversa. Essa roda de conversa é depois que você lê textos e sugere-se até que o aluno possa pesquisar. Traz no material do professor a sugestão de 2 textos para que o professor pode utilizar desses 2 textos para ler com o aluno e para que depois ele venha para a roda de conversa. E nessa roda de conversa o aluno vai debater ali sobre o assunto do qual ele vai escrever. E pensando assim nessa pesquisa, nós sugerimos até um vídeo que se chama Muito Além do Peso, que foi exibido em um dia na escola do meu filho no ano passado. Ele é muito interessante para se exibir, fica a critério da escola, para que se gere essa conversa, né? Essa roda de conversa. O fim é a produção textual. Bom, pode fechar, por favor, Ângela? Agora vamos para as questões. Nós falamos que da habilidade, o primeiro eixo lá era sobre procedimentos básicos de leitura e eu peguei as questões que focalizavam essa habilidade. Localizar informações, esse eixo, e é a primeira habilidade. Localizar informações explícitas em um texto. Você fala assim, isso aí é óbvio,
é para o sexto ano, não é só para o sexto ano. Vamos entender por quê? Aqui, nós temos essa questão, questões com essa, aferindo esta habilidade, no sexto ano, é a questão 6, no oitavo ano, que é a questão 5, e na primeira série do ensino médio, que é a questão 1. E uma observação importante no material Comentários e Recomendações Pedagógicas é que você vê, depois da questão vem comentário sobre a habilidade, sobre como ela pode ser trabalhada. É que essa habilidade, a informação solicitada pode estar expressa, literalmente escrita, ou pode ser uma paráfrase, ou seja, ser encontrada em outras palavras, expressa ali sim, mas com outras palavras. Então, não precisa ser necessariamente escrita, né, da forma como está no texto, deve encontrar ali na questão, mas ela pode ser uma paráfrase. E o importante é aquele que, mesmo que vá trabalhar com a questão, com essa habilidade aqui, no oitavo e na primeira série do ensino médio, vá até os comentários de recomendações pedagógicas, as orientações do sexto ano. O que nós temos ali? No comentário do sexto ano, ele traz que para o aluno conseguir encontrar a informação explícita, ele precisa compreender o texto, para ter a compreensão global do texto. E olha, eu posso pedir para aquele aluno ler várias vezes o texto. Se ele não conhece os procedimentos de leitura, ele não vai fazer a compreensão. Então, o que sugere aquele material do sexto ano? Comentários, as orientações da questão 6 do sexto ano. O passo a passo de como você faz a leitura, ensinando o aluno a fazer procedimento de leitura. Isso que deve ser garantido por toda a equipe de professores, junto ao aluno e em vários gêneros textuais. Que cada gênero textual requer procedimentos diferentes, que aquele professor que é mais proficiente pode conduzir o aluno, né? Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou pegar uma dessas questões e nós iremos com um olhar mais perto para ela, mais de perto. Eu vou pegar aqui a questão da primeira série do ensino médio. Isso. A primeira questão, ela coloca um texto que por favor, baixa para o texto, Ângela, que é esse aqui. Ó, a habilidade está aqui. Localizar informações explícitas em um texto. Aí vem o texto, um pé de milho, e embaixo a gente vai olhar só para a pergunta agora. Por quê? Eu vou pedir uma licença para eu fazer com vocês uma leitura em que o professor pode fazer junto com o aluno, conduzindo os procedimentos de leitura. E a gente vai olhar para esses procedimentos. Bom, em que momento o professor pode fazer nessa questão? Então ele vai lá, aplicou a avaliação da aprendizagem no processo, já tem os resultados e é importantíssimo que ele corrija junto com, que ele leve essa prova para os alunos. Ali então ele faça a correção e logicamente depois ele elabore atividades para que ele consiga desenvolver aquela habilidade que foi vista que não foi desenvolvida pelo aluno. E uma forma é a leitura junto com o aluno, ensinando os procedimentos. Então eu convido vocês a fazer isso. Vamos pensar nesses procedimentos com relação ao texto. Por favor, pode para o texto, Ângela. Até é importante que o professor faça essa leitura após a prova, né? Primeira coisa que é importante observar, o professor tem que ter lido antes. É importante que, para que ele conduza o aluno aos procedimentos, é importante que ele pense nas questões, ele pense a fazer para que o aluno enxergue o que precisa ser enxergado no texto e construa o sentido. Leitura é isso, a construção do sentido. Primeira coisa aqui, um pé de milho. Primeiro procedimento. A questão, e se um pé de milho,
texto vai falar? Os alunos podem aí responder, o professor vai falar do pé de milho. Leve esses alunos a esticarem essas hipóteses. Vai falar o que sobre o pé de milho? Vai ensinar a plantar o pé de milho? Vai falar sobre... não sei. Então, os alunos podem colocar suas hipóteses. Então, quando o professor perguntou isso, ele antecipou o conteúdo. Mas o professor pode antecipar outra coisa com o título. Qual é o gênero textual? Peraí, um pé de milho. Professor, eu acho que pode ser uma reportagem, pode ser uma notícia sobre pé de milho. Não, mas está falando de um pé de milho. E aí eles colocam o conhecimento de gêneros que eles acham que poderia ser esse texto. Então você, o professor, já adiantou duas coisas, perguntando sobre o título, o gênero e o conteúdo. Agora, quando de repente ele coloca, tá bom, com esse título, Um Pé de Milho, o autor é Rubem Braga. Peraí, se tiver um aluno que seja mais leitor, ou se a classe for razoavelmente leitora, talvez ela reconheça que Rubem Braga era o que era um cronista, um autor de crônicas. E nos livros, na bibliografia do Rubem Braga, primeiro deixa os alunos trazerem o conhecimento deles à tona, e aí quando os alunos se colocarem, o professor pode colaborar, e deve colaborar com o seu conhecimento. Rubem Braga, ele foi um grande cronista, considerado o maior por muitos depois de Machado de Assis. E uma coisa que o Afrânio Coutinho falava é que as suas crônicas eram poéticas. E quando você lê as crônicas de Rubem Braga, você vê exatamente o indivíduo, a essência do indivíduo e a poesia na linguagem. É por isso a escolha desse texto tão bonito que a gente vai ler agora. Bom, primeiro parágrafo aí. Os americanos, através do radar, entraram em contato com a Lua, o que não deixa de ser emocionante. Mas o fato mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho. Aí você pensa, a questão para isso? Bom, há dois fatos aí. Meu aluno, qual seria o fato para o nosso narrador mais importante? Aí, se esse aluno, se a classe toda tiver dificuldade disso, de encontrar, um procedimento importantíssimo é reler. Releia o texto com eles. E aí você vai ver que um ou outro vai conseguir encontrar. No caso aqui, o fato mais importante que aconteceu foi o surgimento de um pé de milho. Né? No segundo parágrafo, aconteceu que no meu quintal, em um monte de terra trazido pelo jardineiro, nasceu alguma coisa que podia ser um pé de capim, mas descobriu que era um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro da frente da casa. Secaram as pequenas folhas, pensei que fosse morrer, mas ele reagiu quando estava do tamanho de um palmo. Veio um amigo e declarou desdenhosamente que aquilo era um capim. Quando estava com 2 palmos, veio um outro amigo e afirmou: é cana. Bom, aí a gente pensa, para a construção do sentido do texto, que pergunta? Aí eu sugiro aí, após ler o segundo parágrafo, é possível afirmar que nasceu no quintal? Você vai ver que aqui um amigo sugere capim, outro amigo sugere cana, e se esse aluno for um leitor que esteja desatento, ele vai colocar cana ou capim. De novo, a leitura do trecho se necessária. Tá? Bom, continua na leitura. Sou ignorante, um pobre homem da cidade, mas eu tinha razão. Ele cresceu, está com 2 metros, lança suas folhas além do muro e é um esplêndido pé de milho. Já viu o leitor um pé de milho? Eu nunca tinha visto. Tinha visto centenas de milhares, mas é diferente. Aí vem a nossa pergunta para que o aluno construa. E aqui eu sugiro: por que aquele pé de milho era diferente?
eu fiz essa pergunta para mim quando eu fui ler o texto. De repente surge uma outra pergunta para você, professor. Mas aqui, para essa questão, eu perguntaria, olhando para esse parágrafo, aí a pergunta que eu, Alessandra, faria: por que aquele pé de milho era diferente? Que essa pergunta foi que me veio quando eu li o texto. E o aluno vai observar ali que o pé de milho era diferente porque ele era único, ele não estava no coletivo, né? Então o autor olhou para o individual. E é uma característica também da crônica, o foco. Bom, um pé de milho sozinho, em um canteiro espremido, junto do portão, numa esquina de rua. Não é um número numa lavoura, é um ser vivo e independente. Suas raízes roxas se agarram no chão e suas folhas longas e verdes nunca são imóveis. Detesto comparações surrealistas, mas na glória de seu crescimento, tal como vi numa noite de luar, o pé de milho parecia um cavalo empinado, as crinas ao vento, e em outra madrugada parecia um galo cantando. Aí também para a construção. A pergunta: o que podem ser comparações surrealistas? Bom, algum aluno pode vir a responder, se não, o que são as comparações surrealistas? Aquelas que fogem à realidade, né? Vem o surrealismo, aí vem do sonho, do que é fora do real. Uma outra pergunta, porque a pergunta do surrealismo é exatamente porque quando o aluno não entende a palavra, ela pode impedir ali a construção do conhecimento. Aí você tem duas vias. Primeiro, o entendimento no contexto. E o segundo, também a consulta do dicionário, é importante. Aqui, uma segunda pergunta seria: por que era possível comparar o pé de milho ao cavalo e ao galo? Bom, a ideia aí é que, se você, na compreensão do texto, olhar para o pé de milho e imaginar um cavalo, ou imaginar um galo cantando, isso é muito do viés da literatura, né? Ver a personificação nas coisas. Então, mostrar para o aluno também aquela linguagem literária que se enxerga aqui na crônica do Rubem Braga. E no último parágrafo: anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado. Meu pé de milho pendou. Há muitas flores belas no mundo, e a flor de milho não será a mais linda, mas aquele pendão firme, vertical, beijado pelo vento do mar, veio enriquecer nosso canteirinho, vulgar com a força e a alegria que fazem bem. É alguma coisa que se afirma, alguma coisa de vivo que se afirma com ímpeto e certeza. Meu pé de milho é um belo gesto da terra. Eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever. Sou um rico lavrador da rua Júlio de Castilho. Com esse último parágrafo, nós podemos enxergar a individualidade, o foco que se dá para olhar para esse pé de milho, né? Típico da crônica mesmo, o olhar recorte, focado, e a linguagem literária trazida aqui pelo Rubem Braga. Bom, é importante fechar nossa leitura observando os procedimentos de leitura. Observamos que, no início, a importância da pergunta do título para antecipar conteúdo, para antecipar também o gênero. A gente observa que quando se diz Rubem Braga, talvez o aluno já veio, olha, é uma crônica, porque ele escreve crônicas, e ali o gênero. A importância de se retomar todas as vezes que você percebe no aluno a falta de entendimento, o não entendimento global desse texto. Outros procedimentos de leitura,
As perguntas do professor devem garantir para o aluno confirmar a hipótese, porque se no começo ele levanta a hipótese do conteúdo tratado, do gênero, ele deve observar a confirmação ou não daquela hipótese dele. O localizar a informação. Há perguntas que podem conduzir o aluno a localizar informação. E aí está ensinando o procedimento de se localizar uma informação explícita. O fazer inferências, que a inferência é a conclusão por meio de raciocínio. Deve ser feita pelo aluno e conduzida pelo professor ali, né? O comparar, o professor deve ajudar o aluno a comparar, a contrastar, a ver os elementos, a importância daqueles elementos coercivos, uma palavrinha mais na construção daquele texto, né? A relacionar as partes do texto. Veja que o parágrafo de cima se contradiz ao de baixo, ao que é dito embaixo, né? Levar o aluno a refletir sobre o assunto. E importante, isso aqui é uma crônica. Nós utilizamos procedimentos aqui que cabem para uma crônica. Se ele pega que seja uma história em quadrinhos, ele vai fazer perguntas que levam a ver o humor, a leitura da imagem, que não está aqui na crônica. Ou seja, quanto mais gêneros literários o aluno puder ler na escola e com a ajuda desse olhar para os procedimentos de leitura, mais ele vai estar ampliando a sua capacidade de leitura. Então, todos os professores de todas as disciplinas podem colaborar e muito quando fazem essa leitura junto com o aluno. Então, eu deixo aí a dica aqui, para não só no 6º ano, mas em todas as séries, é importantíssimo que o professor leia com o aluno, tenha essas práticas de leitura em todas as disciplinas, para que ele ajude o aluno a ter os procedimentos de leitura. Mas é importante deixar aí que não é só a leitura junto com o professor que deve ser feita na escola. A Ângela, no vídeo que a Ana produziu, ela comenta sobre as diferentes modalidades de leitura. Ela fala que é importante uma hora o aluno fazer a leitura individual, a leitura silenciosa, né? E vários outros tipos de leitura que devem ser garantidos aí na escola. Eu peço que volte o nosso PowerPoint. O próximo pode ampliar aqui, por favor. Então, isso tudo foi, que a gente disse agora, foi o ensinar, o foco para ensinar a ler enquanto se lê com o aluno, né? Mostrando os procedimentos. Pode dizer, por favor? Eu deixo aqui, gente, o importante. No intranet, você entra por meio desse link aqui. Você tem lá, professor, todas os comentários e recomendações pedagógicas, ou seja, as próprias respondidas, comentadas pelos professores, e deve ser lida antes da aplicação, após a aplicação. Vocês têm aí esse link para que tenham acesso. Por favor. Bom, eu finalizo a minha fala com o seguinte: como nós dissemos, a avaliação ela não é um fim, ela não é para dar nota e ponto, ela é para sinalizar aquilo que precisa ser trabalhado. Então, eu penso assim, que quais perguntas faríamos que nortearia esse trabalho com a avaliação da aprendizagem do processo? Quais foram as habilidades menos desenvolvidas pelos alunos? Então, se você tem na classe a habilidade de encontrar informação explícita, o trabalho com ela, olha para aquele material, comentários e recomendações pedagógicas, não só daquela série, mas das outras séries em que se tem essa habilidade aferida. Quais alunos apresentam maior dificuldade? Então, se esse aluno ele não conseguiu acertar a sua alternativa correta em muitas, ele está mostrando ali, a avaliação da aprendizagem está mostrando ali um problema de não desenvolvimento da habilidade. Então, trabalho com ele. O que cada membro da equipe escolar pode fazer para minimizar ou solucionar os problemas diagnosticados? Bom, eu finalizo desejando aí que esse trabalho
com a avaliação da aprendizagem do processo, ele realmente seja com uma propriedade que leve a escola ter os seus planos de ação, os professores a produzirem os seus planos de aula de forma que o aluno progrida com relação às habilidades. E eu desejo para vocês um bom ano e um bom trabalho.